Comigo aí, Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21, que diz: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão, Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tão era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão, Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: Traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe a eles, fazendo o mesmo com o peixe, que era o Senhor. Fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Feche os seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, a tua palavra é poderosa. Nós cremos que o Senhor é a nossa palavra, que o Senhor é a nossa vida. Pai, ministra-nos. Senhor, nós queremos ser cheios do Senhor, curados. Queremos ser, ó Pai, guiados, dirigidos pelo Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, fica conosco.
continue a falar conosco, continua, Senhor, a nos conduzir, encha-nos de Ti, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e clamamos por Ti, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos com o encargo de ministrarmos o 6º dia, e é um dia também com muitas revelações e muito trabalho que o Senhor tem para realizar naqueles que estão sendo formados como discípulos de Cristo. O fato aqui é que no 5º dia, que foi aquele dia que nós encontramos com a nossa natureza caída, de nós conhecermos quem somos, no sentido de natureza pecadora, fraca, de nós não podemos confiarmos em nós. Foi o dia que nós encontramos com a nossa derrota. E ali, dentro dessa derrota, de uma situação de fragilidade, de impotência, de dependência, é que surge, dentro de toda essa esfera da fraqueza humana, nós encontramos a força poderosa, que nada é impossível para Deus, e esse poder é que toma conta agora e assume as nossas vidas. Se nós não chegarmos lá nesse fim, nós não vamos conseguir receber esse poder. Ontem na oração nós estávamos falando, se alguém ama, então esse "se", no sentido de ter que receber o amor de Deus para recebermos as revelações do Espírito Santo. Então tem algumas questões que nós precisamos ter, que alcançar, nós temos que fazer, nós temos que concluir para depois isso acontecer em nossas vidas. E uma delas é essa: quando nós chegarmos ao fim de nós mesmos, de descobrirmos que nós não merecemos confiança, que nós não podemos confiar em nós, e que a nossa natureza ela é enganosa, e ela nos atrai, ela nos seduz, ela nos engana, ela nos negocia, para que nós possamos sair do caminho certo que é Cristo. Então, esse 5º dia, nós vamos entrar no 6º dia, que está mudando agora a cor, de novo, um degrau diferente, um nível diferente. Porque esse 6º dia é o dia de Jesus em nossas vidas, quando a pressão está expandindo e alargando, sabe? E às vezes essa pressão, quando nós não temos condições de levar ela até Cristo, de desabar ela, de entregar ela para o Senhor Jesus, ela vai nos destruir. Nós precisamos canalizar essa pressão e entregar ela para o Senhor. Se nós não entregarmos ela para o Senhor, essa pressão vai nos destruir. É uma pressão que é exercida pelo mundo. O mundo, ele está o tempo inteiro colocando pesos e mais pesos sobre as nossas cabeças. Você precisa ser o melhor na sua empresa. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz para Deus. Você precisa dedicar o melhor para você ser santo. E essa pressão de você querer ser melhor, isso provoca um peso, uma fadiga, uma ansiedade que esmaga as pessoas. Então a preocupação é o que fazer com essa pressão que está sendo exercida sobre as nossas vidas. Eu preciso desaguar ela, eu preciso entregar ela para o Senhor. Eu preciso canalizar essa força da pressão para Cristo, porque Ele suporta, Ele já venceu. E como eu falei, se eu não chego no fim de mim mesmo, eu ainda vou confiar em mim.
eu ainda vou ter algumas pontinhas dos meus talentos, e eu vou pensar que eu vou dar conta. E quando eu tentar suportar isso e pensar que eu vou dar conta agora, sem o apoio ou sem depender do Senhor, e aí é quando tudo desaba, a casa cai, e aí você volta de novo para o quinto dia. E aí esse sexto dia não chega, porque é o dia que nós vamos entregar agora todas as nossas necessidades, as pressões que são exercidas sobre nós e que nós não conseguimos corresponder. A pressão de sermos santos, de vencermos o pecado, de tudo isso que é o nosso cotidiano, é o dia a dia de nós. Nós não conseguimos vencer o pecado, irmãos. Nós precisamos de Cristo. Se nós não canalizarmos tudo para Cristo vencer em nós, aí nós, através de Cristo, nós conseguiremos realizar grandes obras, obras maravilhosas, que nos levarão assim nos tornarmos santos. E dentro desse mesmo raciocínio aí, antes de entrarmos aqui no capítulo 21 de João, nós precisamos entender o porquê que João 10:9 diz, Jesus diz, eu sou a porta. Essa questão da porta, irmão, é essa. Porque quando você está cercado, o mundo está tentando aqui, por várias vias, ele está tentando o tempo inteiro te esmagar. Existe aqui umas tochas, sabe, ali, apontadas para nós. É a tocha do emprego, é a tocha da vida social, do casamento. Olha, todas as questões que o mundo está ali colocando sobre nós, que está apontada sobre nós, nós precisamos, nesta manhã, ter uma saída. Porque nós estaremos sendo pressionados e ficamos de canto, num canto, sem saída. Nós estamos aí numa circunstância que nós não conseguimos responder mais. Tamanhas são as ideias, as vantagens, as opções que nós temos. O mundo está nos dando muitas opções. O tempo antigo tinha poucas opções. Hoje você tem muitas opções. Opções para ganhar dinheiro, opções para ficar rico, de forma indevida, ou até mesmo quando você está sendo uma pessoa que vai ser entregue ao pecado. Então, eu quero mostrar assim, que quando tudo está mirando para você, você fica encantoado, você fica sem saída. E quando nós chegamos aqui em João capítulo 10, versículo 9, que Jesus se apresenta, eu sou a porta. E essa porta é a saída. De quê? De que nós estamos cercados, que não temos saída, e a única saída é Cristo. Se você não enxerga isso, que Cristo é a nossa única saída, você não tem Cristo como a porta. Ele diz, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Às vezes eu gostava muito de ver aqueles filmes que, no meio de uma circunstância de guerra, de ataques e tudo, aparecia sempre aquele super-herói ali do nada. E aquela pessoa que estava sobre aquele ataque, sobre aquela pressão, cercado sobre os seus inimigos e tudo, que não tinha saída, aparecia alguém e mostrava ali um túnel do tempo e falava, venha, eu vim para te salvar. Mas quem é você? Não, depois eu te explico, vai, entra, vamos, tá, entra todo mundo e plá, fecha o portal do tempo e acabou, aquela pessoa fica sendo salva. Então é muito interessante essa questão dos filmes, principalmente de ficção científica, que mostra muito isso. E o Senhor Jesus, Ele está nos colocando aqui
nesta manhã, diante dessa porta, que é um portal do tempo, aonde nós estaremos entrando dentro dele, e esse dele, viver nele, se nós entramos no mundo dele, aonde ele já é um grande vencedor. E é ele que vai nos fazer sermos vencedores. Quando ele fala que quem entrar por mim será salvo, em Mateus 7, olha os versículos 13 e 14, diz: fala sobre a escolha entre dois caminhos, um largo que leva à perdição e outro estreito que leva à vida. A porta larga é o caminho espaçoso, atrai muitos, enquanto a porta estreita e o caminho apertado são difíceis, e poucos os que o encontram. Espera aí, vamos voltar lá naquela cena que eu falei que está no meio de um bombardeio, de ataque, e você está ali no meio, ali tentando se esquivar daqueles canhões, daqueles ataques, das balas e tudo, e você está cheio de pessoas te cobrando para tudo quanto é lado, você precisa ser melhor, você tem que vencer e tal. Apresenta-se Jesus diante de você. Então aqui está falando o seguinte, que Jesus é essa porta de entrada, mas quem entra por ele, vai encontrar dentro dele um caminho estreito, é uma porta estreita, poucos conseguem encontrar, não é todos que acreditam nessa porta, não é todos que vão conseguir entrar por ela, ou porque não acreditam que ela possa ter realmente salvação ali dentro daquele túnel tão pequenininho ali, estreitinho. Como que isso tem a ver com vitórias? Porque a porta do mundo é larga, é fácil, te faz rápido, um prazer rápido, é tudo muito fácil. Para que casar? Eu vou ter tudo que um casamento vai me oferecer para minha carne, para satisfazer minha carne, sem eu ter compromisso, ter que bancar, ter que ser fiel. Eu não, vou ter o prazer que o sexo pode me dar, sem eu estar casado. Então o mundo tem uma porta larga, fácil, rápido, entende? Mas o caminho do mundo, todos nós já sabemos, ele termina na morte. E o caminho de Cristo é apertado. Você quer realmente isso aí? Você quer ser uma pessoa hoje que tem uma vida casada, quer ter famílias, quer construir, sabe? Você quer ter uma família saudável, você quer ser santo, você quer se tornar filho de Deus. Olha aí a diferença. Então eu vou te mostrar aqui um caminho que você vai ter que seguir. Ele é apertado, ele não é para qualquer um. Aquele lá é largo e espaçoso, termina em morte. Esse aqui é apertado e difícil, mas termina nos céus, na vida eterna. Então, o discípulo de Cristo, ele entende essa diferença, porque em todas as ocasiões das nossas vidas que nós estamos sob pressão, nós precisamos ter essas duas portas na nossa mente. Nós não podemos nos distrair, entendendo que o que é fácil demais que o mundo oferece, para nós temos que rejeitar. E para que Cristo, viver em Cristo, estar em Cristo, é diferente. Para que nós vamos cantar aqui 1 hora? Nossa, orar 1 hora. Para que ver e estudar filmes, estudar a Bíblia toda, ler a Bíblia toda?
Para que nós temos que ir para a igreja todo final de semana? Está vendo? Parece um negócio difícil, mais longo, sabe? Mais apertado. Então, essas exigências do caminho de Cristo, que se torna mais apertado, mais difícil, onde eu tenho que viver uma vida que nega a minha carne, é o caminho estreito que me leva a Cristo. Que é Cristo e que Cristo me conduz nesse mesmo caminho. Ele é o condutor, Ele é o caminho, mas Ele é o condutor no caminho que é Ele. Agora, você vai entender que para ser discípulo de Cristo é uma decisão onde nós precisamos entrar na porta que é Jesus. E é nessa porta aí que nós já temos que tomar a decisão para entrarmos. Porque quando entramos em Cristo, nós já entramos e quando vemos, é o caminho apertado. Por isso que não é para qualquer um. Entende? Muitos estão aí fora, dizendo que são cristãos e tal, de títulos, como nós falamos, da boca para fora. Glória a Deus, eu vou com o Senhor Jesus, para onde o Senhor quiser eu vou. Mas na hora que as coisas apertam, ele pula lá para o caminho largo, para as coisas fáceis, consegue as vidas da maneira fácil e depois volta para cá pensando que vai levar a vida aqui como um grande homem de Deus e tal, mas ele está lá, trabalhando, vivendo, usufruindo do caminho largo. Aí ele volta para cá e quer encontrar a porta aberta, entendeu? E não quer entrar naquele caminho difícil. Ele só entrou, diz que é crente, mas ele está, na verdade, no caminho que leva para a perdição. Ele usufrui das coisas do mundo e pula para cá de novo e quer só ter a salvação. Ele encontra Cristo e fica ali, mas ele não quer seguir o caminho de Cristo. Nessa parte do caminho, ele pula, ele vai para o caminho mais largo, que as coisas é mais fácil, regalada, que ele pode tranquilamente satisfazer os prazeres de sua carne. E aí o que vai acontecer com ele? Quando ele vem e volta de novo, que ele olha para o caminho de Cristo, ele sempre vai achar aquilo difícil. Ele nunca vai querer, ele nunca vai assumir isso. E nós vamos encontrar isso no sexto dia. Olha o sexto dia aí. Agora, de novo, você pode ver aí, no capítulo 21, abra sua Bíblia aí, acompanha comigo aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que essa frase aí, depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos. Na última frase do versículo 14, do capítulo 21, diz: depois que ressuscitou dos mortos. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Capítulo 14, versículo 14 do capítulo 21 de João. Então, a primeira frase e o último versículo, que é o 14, está dizendo o que aí? Que Jesus apareceu para eles depois que ele havia ressuscitado. E aqui já está contando a terceira vez. Então vamos lá. Depois que Jesus morreu, vamos fazer uma sequência aqui, para você entender comigo. Jesus apareceu 12 vezes registrado na Bíblia. E eu quero citar todas elas aqui para você entender isso. O porquê disso. A obra consumadora de Cristo, que foi realizada lá na cruz, concluída lá na cruz, ela estabeleceu o reino de Deus para o coração do homem que vive no mundo. Só que o reino de Deus é conquistado por esforço. Então, por mais que Jesus concluiu tudo lá, hoje nós precisamos implantar um reino do Senhor nos nossos corações. Por isso que, quando ele volta
mesmo depois de ressuscitado, ele trata de assuntos específicos. E um dele é esse sexto dia. Então vamos comigo aqui. Primeira aparição de Jesus, depois de ressuscitado, foi a Maria Madalena, Marcos 16, 9. A segunda, aquelas mulheres que retornavam da tumba, foi em Mateus 28, 8, 10. A Pedro em Jerusalém, Lucas 24, 34. Aos 2 discípulos que iam para Emaús, que essa você lembra, que está registrado em Marcos 16 e Lucas 24. Aos 10 discípulos, em João 20, os versículos 19 a 25. Aos 11 discípulos, João 20, 26. Aos 7 discípulos junto ao mar da Galileia, João 21, que é onde nós estamos lendo. Há mais de 500 pessoas em 1 Coríntios 15, versículo 6. A Tiago, no 1 Coríntios 15, 7. Aos 11 discípulos em um monte da Galileia, Mateus 28, 16. No Monte das Oliveiras, em Betânia, Lucas 24. E por último, a 12ª vez, ao apóstolo Paulo no caminho para Damasco, Atos 9, 1 Coríntios 15, 8. Essas aparições são assuntos específicos que Jesus tinha que tratar. Então nós vamos nos deter só nesse hoje, que é sobre o sexto dia. E eu quero te mostrar o seguinte, que nesse sexto dia aqui, quando o nosso Senhor Jesus, irmãos, ele aparece aqui, eu quero que você entenda o seguinte, quem que nós estamos falando aqui? Você viu comigo? No versículo 2 aí, fala de 7 discípulos. Veja comigo aí. Nós vimos o versículo 1, falando que Jesus apareceu novamente, à margem do mar de Tiberíades, certo? Agora no versículo 2, está falando quantos discípulos tinham lá e quem estava lá. Então, para quem que Jesus apareceu? Preste atenção, são 7. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Então aqui nós estamos entendendo o seguinte, não eram pessoas que nunca tinham visto Jesus, eram os discípulos de Jesus, que tinham caminhado com Jesus 3 anos e meio. Nós não estamos falando de qualquer uma das pessoas que estavam na multidão. Jesus apareceu para os seus discípulos. E nesse ponto aqui, eu e você precisamos nos deter. Por quê? Porque aqui está mostrando o seguinte, olha o versículo 3 comigo. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Irmãos, vamos começar a ver isso aqui com calma. Se nós hoje, na nossa emoção, agora vamos falar de um ponto nosso, para não sermos hipócritas, nós precisamos ser homens e mulheres que sejamos sinceros. Se nós hoje tivéssemos participado de todas as conferências de Cristo Jesus na terra, por 3 anos e meio, visto Jesus ressuscitar mortos, acalmar a tempestade, tirar dinheiro da boca de peixe, multiplicar pães, ver tudo aquilo, as palavras do próprio Jesus e tal. Aí o que acontece? De repente, eu que sou aquele discípulo, amado de Jesus ali, aquele que participou, que foi confrontado, que teve lá os 5 dias com Jesus, marcantes na minha vida,
que Jesus mostrou, me revelou, fez a pesca milagrosa, tudo aquilo que nós já compartilhamos e já estudamos juntos. Aí quando chega aqui agora, eu falo, vamos pescar. Entende? Se ele falasse, vamos orar, vamos para a casa do Senhor, vamos buscar o Senhor, era uma coisa. Mas eles falaram, vamos pescar. E o interessante é que eles vão e chega lá, não dá nada. Por quê? Porque eles agora, irmãos, estavam vivendo uma vida dupla. Eles tinham sim encontrado com a porta que é Cristo, a salvação. Mas ali naquela situação, eles ainda não conseguiram entender o seu chamado, a vida que eles tinham, o que Cristo significava na vida deles. Eles ainda não tinham esse ponto. Por quê? Olha comigo aqui, no versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos, o que está escrito aí? Não reconheceram. Uai, irmãos, como assim? Entendem isso? Quantas vezes que nós já participamos de grandes eventos, já até mesmo fizemos algum tipo de contribuição, ou cantamos, ou tocamos, ou participamos da cozinha, ou servimos como obreiros, e estamos lá junto, vimos Deus salvar pessoas, os ex-drogados, ex isso, ex aquilo, que foram transformados na nossa frente, nós vimos grandes milagres, e agora nos pegamos parecendo assim que não sabemos quem está na beira da praia. O que está acontecendo ali? Jesus na beira da praia? Entende? Eles não reconheceram Jesus. Então nós estamos falando dos discípulos de Cristo. De situações onde eu estou falando para vocês, onde nós temos que separar a emoção de uma razão. Sabe? A emoção de uma convicção. De você realmente saber agora para quem que você está servindo. Quem é Jesus de verdade? Então agora voltando aqui, quando Jesus aparece para os discípulos, para esses 7 que estavam ali, ele não estava de hipótese alguma, irmãos, mostrando para eles, olha, deixa eu te falar, eu venci, olha aqui, ó, eu estou aqui para mostrar para vocês que eu venci a morte, que aqueles que me mataram lá, que fizeram tudo aquilo para mim, eu estou aqui ressuscitado. Não. Jesus foi lá e se revelou para aqueles 7, porque ele tinha algo a terminar, a concluir no coração daqueles 7, que ainda não tinham ao ponto de serem totalmente entregues para Cristo e firmado numa aliança com Cristo, entendendo que a vida deles agora pertencia a Cristo. Eles voltaram para as velhas práticas. Entende? Usando caminhos errados, saindo do foco. E o que aconteceu aqui? Jesus aparece inusitadamente, de uma forma surpreendente, ao amanhecer, depois de uma frustração, de uma segunda pesca frustrada, porque não pegaram nada, Jesus está lá, aqui ó, no versículo 4, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. 5, ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Vamos entender uma pergunta dessa. Às vezes, irmãos, nós fazemos isso com uma tentativa do nosso próprio jeitinho, da nossa própria forma de usar os nossos próprios talentos, de querer falar, olha, deixa eu te falar, eu não posso dedicar esse tanto ao Senhor, eu só posso um pouquinho. Esse negócio aí de ficar demais na igreja e, sabe, dedicando muito ao Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso concluir, eu preciso fazer isso, eu estou terminando de fazer um curso, uma faculdade, um monte de coisa.
E aí o que acontece? Jesus está perguntando assim: tudo isso que você está fazendo aí, qual o resultado disso? Você tem algum resultado para me oferecer? Porque parece que você só fica correndo atrás do vento. Parece que quanto mais você está lá, dando o seu jeitinho, com o seu próprio, sabe, com a sua própria força, aquele negócio assim, não, eu preciso, né, mais, eu preciso mais, eu não tenho condições de dedicar para o Senhor, eu só estou dedicando para mim, eu estou dedicando para as minhas coisas. Aí o Senhor chega lá e fala assim: tá, vocês têm alguma coisa para me oferecer? E eles não tinham nada. Então, sabe aquela situação que parece que você trabalhou quantos anos? 3, 10, 15 anos, e parece que você não ganhou nada. Parece que você só está escravo, cada vez mais escravo. Você vive para o suficiente. Então, peraí, se é pelo suficiente, Cristo te dá. Se é você ficar nessa loucura toda, desenfreada, por causa do suficiente, o suficiente Cristo te dá. Porque Jesus pergunta para eles: filhos, não tem algo para comer? Eles responderam: não. Ué, pescaram a noite inteira. Aí no 6, ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Irmãos, sabe o que significa isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai parecer um paradoxo o que eu vou falar para vocês. Mas eu vou explicar com muita calma para você entender isso. Como que funciona. Até aqui está parecendo assim: ué, pastor, então eu não vou me formar, eu não vou me dedicar, eu não vou me especializar numa profissão, eu não vou estudar, não vou trabalhar mais e me dedicar ao máximo. A questão não é essa. A questão é que teve uma palavra de direção aqui. A palavra de direção era que o Senhor Jesus falou: é para você lançar a rede para o lado direito. O mar, irmãos, é gigantesco. Se você ficar, sabe, correndo atrás, dando tiro no escuro, sem uma palavra de direção. Qual é a palavra de direção? Lança a rede do lado direito do barco. Irmãos, é diferente? É muito diferente. Aquela viúva lá, que não tinha nada, o que foi a palavra do profeta para ela? Você vai untar e pega as vasilhas vazias. E o óleo começou a multiplicar. Entende isso? Teve uma palavra de direção. Se você não tem uma palavra de direção, que é Cristo, através da sua oração com Cristo, Deus vai te dar uma palavra de direção sobre o que você tem que fazer no meio desse mundo de mar infinito. Porque as opções são demais. Ninguém sabe mais como fazer. Porque tudo parece que dá dinheiro e ao mesmo tempo nada dá dinheiro. Parece que você quer correr atrás de tudo, no final você não correu atrás de ninguém. Entende isso? Então aqui tem uma palavra de direção. É o lado direito do barco. Vai lá e lança. Aí, peraí. Eles vão lá e faz a mesma coisa que eles estavam fazendo. Então agora de novo, olha o paradoxo. Não é então para me fazer nada, pastor. Então eu vou ficar só dormindo até 3 horas da tarde, todos os dias, não vou fazer mais nada. Não é isso. E eles voltaram e fizeram a mesma coisa, só que agora debaixo de uma palavra de direção, que é diferente. Você vai fazer, mas debaixo de uma palavra de direção que o Espírito Santo de Deus vai te dar. E aí agora é diferente. Quando você fizer, vai ter uma frutificação, vai ter um prosperar,
vai multiplicar e tudo vai acontecer. Entende isso? Então, essa segunda pesca aqui, que está se referindo ao sexto dia, ela está diferente. Ela está diferente, porque ela não está falando mais para aqueles que estão iniciando. Jesus está falando para aqueles homens, aqueles 7, que participaram e viram tudo, experimentaram muitas coisas. Então eu quero te mostrar aqui o seguinte, no versículo 6, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, que aqui é João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Então aqui ele vai nadar 90 metros. Talvez foi uma das corridas, né, de um homem que nadou mais rápido na história. Imagina, irmãos, um homem que negou Jesus 3 vezes, que estava amargurado, como nós vimos no 5º dia, que ele tinha encontrado com sua velha natureza caída e destruída, que ele tinha chegado no fim dele mesmo, e ele ficou sabendo de uma esperança que estava na beira da praia. Quem? Jesus. Esse homem pulou, ele nem esperou o barco chegar até na ponta da praia, ele já pulou na frente de todo mundo, como nós sempre falamos. Um homem que era impetuoso, entende? Sanguíneo, ele não esperou não, ele já foi na frente. Está vendo como é que é isso, irmãos? Fala da fome dele, da esperança que ele tinha. O cara foi na frente de todo mundo, o cara já pulou ali, porque ele falou, eu quero, é ele. É a minha esperança. Então, quando ele pula ali, ele vai nadando, talvez de uma velocidade incrível, para encontrar o seu Salvador, a sua esperança. Então, agora, o que aconteceu? Os outros discípulos vieram no barco, e ele foi na frente, arrastaram os peixes, tal. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estudamos aqui que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, foi aonde? Em volta da fogueira. Lembra que eles estavam em volta de uma fogueira para aquecer-se? Aí o pessoal olhou a luz do fogo ali naquela fogueira, no rosto de Pedro, e falou, opa, uai, você está parecendo um deles. Não, você está me confundindo. Lembra que eles estavam se aquecendo ali? Vocês lembram disso? Assistiu o filme? Vocês lembram da domingo passado que nós falamos sobre isso? Tem alguém aí? Ah, então beleza. Então eles estavam em volta de uma fogueira. E naquela fogueira que foi colocado ali, eles estavam em volta da fogueira, marcou a vida de Pedro. Foi aonde ele teve um desastre da sua vida, aonde ele encontrou com a sua derrota, entende? Com o seu fracasso, foi em volta da fogueira. E agora Jesus está na praia e faz uma fogueira. Mostrou ali no texto, uma fogueira. Será que Jesus é um psicólogo? E estava disparando o gatilho de Pedro, aquele que foi na frente de todo mundo e correu. Imagina Jesus, irmãos, ou Pedro, vendo Jesus. Imagina. Aí Pedro chega e vê a fogueira. Parece que aquele fogo todo do Pedro acabou.
Entende? Ele corre, pula na água, vai nadando o mais rápido que pode, porque é Jesus. Quando ele chega lá, ele viu a fogueira. E ele, plá, disparou o gatilho e ele lembrou. Meu Deus, o que eu fiz? Aí talvez ele vai arrastando o pé na areia assim, devagar, aquela velocidade toda acabou, e ele já chega todo tímido diante do Senhor. Entendem isso? Tem mais. Essa fogueira, ela é muito significativa. Entende? E nesse ponto aí, nessa altura do campeonato, vamos entender o que foi a reação do mover, da cura que Jesus estava realizando na vida de Pedro. Porque nós estamos no 6º dia. E aqui está mostrando para nós algo que o Senhor Jesus conhece na sua vida e que você esqueceu. Hoje Ele está disparando gatilhos para que você possa ver e lembrar de tudo aquilo que você fracassou, mas que o Espírito Santo de Deus é capaz de te curar. Então Ele colocou ali, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Agora, vamos comigo para o versículo 15. Irmãos, acompanhe aí. Cola na sua Bíblia aí. Preste atenção aí. O Senhor quer falar com você hoje. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: irmãos, espera aí, vamos lá, vamos entender isso aqui. Jesus, a forma que ele conduz, ela é diferente da forma humana. Ele queria conduzir uma cura, ele queria trazer Pedro, resgatar Pedro caído, derrotado. Então imagina Jesus na beira da praia ali, né? Tipo, olha, vamos colocar uma fogueira aqui para que ele possa vir e eu lembrar do que ele fez comigo. E aí Pedro sai lá da água, vem e já encontra direto com a fogueira, lembrando o que Jesus fez com ele. E aí Jesus pega, né, porque ele veio na frente. Rapaz, que bom você ter vindo correndo. Precisava tanto conversar com você, cara. Você arrancou a orelha do soldado Malcolm, não é? Eu tenho que arrancar a sua orelha hoje. Hoje é eu e você. Hoje é eu com a sua orelha aqui. Vem cá, rapaz. Cara, eu nunca esperava isso de você. Nunca. Você me traiu 3 vezes, cara. Entende? Meu Deus, irmãos. Jesus preparou um peixe. Sabe o que significa isso? Deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Qual que é o cenário ali? Qual que é a casa do pescador? É o barco dele, irmãos. É a praia. É a casa dele. Onde você pensa que pescador come? Almoça? Janta? Entende? É na beira de praia. Jesus não foi
Jesus poderia ter falado com eles: deixa eu te falar, estou esperando vocês aqui, tá? Fiz um lanchinho para vocês, estou esperando vocês lá na sinagoga, vamos conversar com vocês lá, tá? Falou para vocês, estou esperando vocês lá. Ainda podia ter falado: vai tomar banho, para tirar essa carniça de peixe, eu estou esperando vocês lá. Entendeu? Não. Jesus apareceu no ambiente de trabalho deles, na vida cotidiana deles, na mesa da cozinha deles. É onde eles trabalhavam, irmãos. Pescador é assim. Pescador tem as mãos tudo sujas de minhoca, de peixe, de isca de peixe. Está todo mundo ali, irmão. Não tem esse negócio, não. Aí o que acontece? Jesus está ali no meio deles, do trabalho deles, da vida cotidiana deles. E o mais interessante, Jesus não tocou em nada. Jesus falou: vamos comer. Você sabe o que Jesus está transmitindo para nós nessa manhã? Jesus está falando assim para mim e para você: as suas falhas, os seus pecados, são menos significantes do que eu ter a sua presença numa comunhão, de um jantar, de um almoço. Eu prefiro a comunhão com você, de ter você comigo na mesa, do que eu ficar puxando sua orelha, de ficar te acusando com os seus pecados, igual ele fez com a mulher adúltera. Jesus está falando: olha, eu tenho muito mais interesse, a minha velocidade é de encontrar você numa mesa de jantar, na onde você tem mais as suas dores e as suas dificuldades, do que eu ficar tentando mostrar para você que você é um pecador, que você é um fracasso, que a sua vida é uma derrota, e que você realmente é desse jeito, está vendo? Jesus está falando: olha, eu tenho mais prazer com você, de ter você como meu filho, junto comigo, comendo comigo. Eu preparei aquilo que você não deu conta, porque você não tinha. Jesus falou para eles: vocês têm algo para comer? Eles pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. Não tenho. Pois é, eu já preparei para vocês. Aqueles que fugiram, todos fugiram, irmãos, deixou Jesus sozinho. Jesus foi rejeitado, Jesus foi abandonado. E o que Jesus está fazendo ali para pagar o que aqueles discípulos fizeram com Jesus? Seus fujão, está vendo? Eu voltei, fui lá no inferno, coloquei o diabo no lugar dele, derrotei a morte. Eu aqui, ó. Jesus não falou nada, irmãos. Jesus preparou o que estava, doendo de fome, porque pescar a noite inteira. Jesus! Para a vigília que vai fazer, eu nunca vi tanta comida que o povo vai para a vigília. Passar a noite inteira dá fome, pastor. Passar a noite inteira orando dá fome. Então as pessoas faziam muita comida nas vigílias. Era comida o tempo inteiro. Imagina pescar a noite inteira. E Jesus sabia que estava incomodando eles, com a fome que eles tinham. Não, vem cá. Eu vou preparar para vocês um banquete. Entende? E depois que eles comeram tudo, que estava todo mundo satisfeito, aí Jesus agora quer trabalhar na vida, especificamente do Pedrão. Olha aí comigo. Agora sim, olha o 5 aí. Depois de comerem, o versículo 15 do capítulo 21. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aqui, irmãos, nós já falamos no encontro de casais sobre os 3 tipos de amor, as definições, né? Eu queria só me deter aqui
no amor de Deus. Nós sabemos que o amor de Deus é o ágape, é o incondicional, é o amor que não espera nada em troca. Então, o que Jesus demonstrou ali naquela beira da praia é o amor ágape. Por quê? Ele sabia que aqueles discípulos iriam decepcioná-los, mas ele não diminuiu o seu amor. Então, preste atenção, Jesus não está triste ou até mesmo te amando menos depois que você pecou tanto e errou tanto, ou até mesmo traiu ele ou abandonou ele. Jesus não te ama menos porque você fez isso. Ele tem um amor ágape que sustenta o seu amor e o amor dele juntos. Então ele vai lá, cuida dos seus discípulos, sabendo que eram os discípulos fujão, sabendo das condições, precárias de cada uma, da vida de cada um daqueles discípulos ali. E aí o que aconteceu? Esse amor ágape era o amor mais alto, no nível mais alto que uma pessoa poderia alcançar. E o que acontece com esse amor ágape? Jesus está perguntando aqui, vamos de novo no versículo 5. Simão, filho de João, você me ágape? Sim, Senhor. Tu sabes que te filéu. Entende? Você sabe que o amor que eu tenho aqui por você é um amor filéu, não é um amor ágape. Esse amor ágape eu ainda não consigo chegar nele. E das mesmas 3 vezes que Pedro negou Jesus, Jesus da mesma forma está curando ele. Ele não curou e perguntou só uma vez e curou ele com uma pergunta só, não. Ele perguntou 3 vezes. E cada 3 vezes simboliza as 3 vezes que ele foi aquele que negou Jesus. E na última aí Jesus novamente, Simão, filho de João, você me ágape? Ele respondeu, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ágape? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ágape? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Aqui, irmãos, é um processo de uma cura interior, de uma cura íntima, onde o pai conhece o filho, onde o pai está alcançando a impotência do filho, onde o pai está sondando e conhecendo as suas incapacidades. Entendeu? Nós seremos para Deus, no olhar do mundo, improváveis, mas por Deus saber essas nossas incapacidades, Ele estará alcançando lá aonde precisa ser preenchido. E é nesse momento aí que Ele faz isso através de uma pergunta. Você ama a Deus? Você ama Ele de forma incondicional, a ponto de você ter que ser lançado, jogado numa arena de leões famintos? Você ama a Deus a ponto de entregar a sua vida para Deus? De você ter que, talvez, passar aqui por caminhos difíceis e não receber nada de Deus, e você ter Cristo como suficiente para você, como nós cantamos hoje? Ou você não, só filéu, Senhor. Se o Senhor me der carro, casa, uma mulher ou um esposo bonitão, e eu viver bem, eu vou te servir o resto da vida.
Porque se o Senhor tiver para mim um caminho difícil, onde eu tenho que te servir, que eu tenho que ir para a igreja toda vez, que eu tenho que orar de madrugada, que eu tenho que ler a Bíblia toda, que eu tenho que pregar o Evangelho, que eu tenho que sofrer, que eu tenho que ser perseguido por amor ao Senhor, isso é um amor incondicional. Você ama ao Senhor com amor incondicional? De você ter que ser sujeito às autoridades que o Senhor constituiu nessa terra? De obedecer a homens por amor a Deus? Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for maduro, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Irmãos, isso fala da morte de Pedro. Nós sabemos disso. Então, o apóstolo Pedro, ele teve uma vida entregue aos caminhos do Senhor. E lá na frente, ele teve que ser sujeito a todas as autoridades que estavam perseguindo e matando os cristãos. Mas eu não quero nem me deter na história da igreja agora, eu quero trabalhar você e dizer para você, eu quero te colocar aqui nesse sexto dia, dizendo para você o seguinte: qual é o significado disso, desse sexto dia? Como assim? Então, irmãos, quando nós somos crianças espirituais, entramos para a vida de Cristo, nós somos e fazemos o que quisermos, o que nós bem entendemos, nós fazemos. Então todos nós temos um tempo diante do Senhor, 1, 2, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então esse tempo aí é um tempo onde você tem que sondar até onde você tem sido criança, que você tem feito o que você quer. Da agora para frente, o Espírito Santo de Deus está te chamando a ser discípulo. E ser discípulo significa você ser discipulado. Você está sujeito. E o Senhor tem colocado pessoas importantes para Deus, não importantes para o mundo. Pessoas chaves na sua vida, que vai tentando moldar você, vai tentando lapidar você, e às vezes você obedecer essa pessoa por amor ao Senhor, irmãos, isso é muito difícil. Nós já falamos aqui sobre a vida de Davi, ter que estar sendo sujeito ao rei Saul, um homem que tinha perdido o Espírito Santo de Deus. Como que você obedece a um homem desse? Daniel, irmãos, Daniel na cova dos leões lá, ele era sujeito a um rei que destruiu o povo dele, que matou o povo dele. Você já viu uma coisa dessa? Se obedecer a uma liderança que matou o seu povo? Irmãos, espera aí, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui, irmãos. Nós não podemos entender isso aqui de qualquer maneira e sabemos o que Deus está querendo fazer em nós. E é assim, se nós não conseguirmos, alcançar esse sexto dia, e no sexto dia a gente precisa, se sujeitar a esse sexto dia, nós vamos voltar para o quinto. Amanhã nós vamos falar do sétimo dia, que é a conclusão de tudo isso maravilhosamente. E você
precisa ser levado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, a ser conduzido a concluir as coisas. Nós somos muito bons para começar, mas talvez você não é bom para finalizar. Talvez você nunca conseguiu concluir nada na sua vida. Você é só bom para começar. Você sabe por quê? Porque você nunca terminou nada que Deus começou na sua vida. Esse é que é o problema. Aí nós sempre teremos as pescas da noite inteira pescando e no final não pegamos nada. Mas por quê? Porque para o reino de Deus, que deveria ser o primeiro na sua vida, entende? Buscai primeiro o reino de Deus. Então, às vezes, nós não fazemos isso. Nós queremos buscar primeiro os prazeres da nossa carne, o caminho mais largo, mais fácil. E não vamos, a hora que chega no sexto dia, que você tem que sujeitar, que você precisa ter, irmãos, diante de você. Sabe, esse caminho difícil você quer pular e voltar para o caminho mais largo. Então, esse fato aqui é muito sério, que é você amar Jesus só no filéu, do amor, que é aquele que é de amigo. Ai, beleza, ótimo, eu tenho a amizade com a pastora Cristina, ou com a Cristina, é muito legal, ela me ensina muitas coisas, eu tenho o retorno dela, então por isso eu tenho amor por ela, porque tem algo que ela me oferece. Mas e se ela não tiver mais isso? Ou o que ela poderia me oferecer não me oferece mais, eu vou deixar de amar ela? Então não é um amor ágape. E o amor com Deus, nós falamos agora aqui, uma música linda, porém, ela é colocada sobre nós de uma forma cara. Cristo é suficiente em sua vida. Por quê? Se eu falar para nós que a partir de hoje nós vamos ter que cortar as gramas, vamos ter que limpar essa chácara toda, para nós podermos servir ao Senhor Jesus nessa chácara, porque isso aqui está muito difícil e nós não estamos dando conta. Será que você vai falar, peraí, eu ouvi um pastor doido desse, de falar uma coisa dessa doida? Eu não. Eu não quero isso. Entende? Quando nós temos que sacrificar, irmãos, pagar alguma coisa, não estou falando de dinheiro, que vai ter que sacrificar o seu domingo. Nós falamos lá no começo, lá no comecinho, eu falei assim, olha, Deus está colocando nesse dia aqui, se você está disposto a perder. Para amar o Senhor, nós temos que perder. Você está disposto a perder? Esse é o amor ágape de Deus. Perder por amor ao Senhor e ganhar nele. Mas ganhar para o Senhor é invisível. As pessoas não vão ver o que você vai estar ganhando, enriquecendo, os tesouros, sabe? As riquezas insondáveis do Senhor são tudo invisíveis. Só você e Deus que sabe. Aí você é milionário, mas no mundo que não reconhece sua riqueza. Eu tenho lá na minha gaveta do meu escritório um dinheiro da Venezuela. É um pacote de dinheiro desse tanto aqui, E esse dinheiro não tem valor aqui no Brasil. Não tem valor. Então é assim. Às vezes nós estamos aqui diante do Senhor, e o Senhor Jesus está nos perguntando se nós amamos Ele. Mas esse amor de Cristo, esse amor de Deus em nós, ele tem que levar você a perder por amor ao Senhor. E mesmo assim você amar, igual Jó. Jó perdeu tudo. E mesmo assim ele glorificou o Senhor, irmãos. Então nós temos que entrar nessa atmosfera diante do Senhor. Passarmos horas em oração. Nossa, pastor. Meu Deus. É isso mesmo? Nós vamos ter que orar esse tanto aí. Entende, irmãos? Pastor, esses louvores a gente fica em pé. Nossa, minhas pernas ficam doloridas. Sabe? Às vezes nós reclamamos de tudo, irmãos, quando é para Deus.
E você acha que Deus não vê isso, não? Ele tem que ligar uma fogueira para disparar os gatilhos, para que você possa entender o que está acontecendo. Que Ele não é bobo. Que você está vivendo no caminho largo, aí você, quando as coisas apertam lá, você vem correndo para cá e quer andar no caminho agora estreito. Toda vez quando as coisas apertam mais um pouquinho aqui, você corre para lá. Você acha que o Senhor não vê isso, irmãos? Entende? E o Senhor Jesus está aqui, nessa manhã, numa praia, fez o que você, para você, é de maior necessidade. Porque aqueles discípulos, qual que era a maior necessidade daqueles discípulos, irmãos? Era ter um café da manhã saudável, sabe, consistente, porque eles trabalharam a noite inteira, irmãos. Jogar rede a noite inteira não é brinquedo, não. Eles tinham transpirado muito, eles estavam famintos. E Jesus atendeu às necessidades primárias, às urgências deles. E Jesus está aqui nessa manhã atendendo às suas urgências. Ele preparou tudo para você. Então nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Ser o discípulo de Cristo e alcançar o 6º dia é você falar, pastor, nós vamos passar a tarde inteira aqui. Pois é, eu tinha marcado com minha namorada, com a minha avó, com a minha sogra, um almoço, um jantar, um churrasco. Pois é, meu irmão, você quem decide. Entende? Pastor, era uma empreita que eu peguei que eu ia ganhar mais dinheiro. Primeiro que está errado. Nós não podemos trabalhar no domingo. Porque ele é do Senhor. Ele é para a sua família. Ele é para você estar meditando diante do Senhor. Ele não é para você trabalhar. Se Deus que é Deus descansou no 7º dia, por que nós não descansamos então? Eu não vou me deter no sábado aqui. Não é porque nós temos que guardar o sábado, não é isso. Mas se também não tivermos nenhum dia para o Senhor, pastor, eu não sou adventista, não. Aí você fica trabalhando 8 dias. Você trabalha direto. Os 7 dias da semana, aliás. Aí você não tem nenhum dia para o Senhor. Então eu volto aqui e falo para você, por que, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está falando isso aqui nessa manhã? Porque Ele está sondando o seu coração, assim como Ele fez o coração de Pedro. Você me ama? Então vai cuidar das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas dá trabalho. As minhas ovelhas mordem. As minhas ovelhas dá coice. As minhas ovelhas estão fedidas. Tem hora que dá um mau cheiro. Entendeu? Vai cortar pelo de ovelha para você ver o mau cheiro. Entende? Suor com pelo de ovelha. Então isso aí, irmãos, é nós amarmos ao Senhor de forma incondicional, que é fazer o que tem que fazer, porque eu amo o Senhor. Aí é diferente. Então ele fala, vamos orar por vidas. O pastor tem esse negócio agora de orar por vidas. Eu tenho tanta coisa para me preocupar, para me orar, eu vou orar por vidas. O Senhor Jesus está falando aqui. Aqueles que estão lá indo para o inferno, irmãos. Está no coração do Senhor Jesus. Ele enviou o seu Filho para isso. Para salvar essa humanidade perdida. E o que nós estamos dispostos a fazer por amor ao Senhor? Vamos colocar de pé?